Amém. Graça e paz. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Acho que ele... Segundo livro de Reis, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos. Diz assim, verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. Agora vamos saltar para o verso 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, rio Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Até aí, por enquanto. Os 7 mergulhos de Naamã, eu vou falar sobre esse tema, esse título. E aí eu continuo assim naquela linha de enfatizar o número 7, né? Que o número 7, ele aparece repetidamente na Bíblia. O número 7 é um número misterioso, né? Tudo que diz respeito à revelação de Deus tem um mistério. E naturalmente nós não sabemos todos os mistérios que estão envolvidos no número 7, mas algum mistério está envolvido no número 7. Então, os 7 mergulhos de Naamã. Então diz o seguinte, irmãos, esse homem, Naamã, ele era um grande homem, ele era o general comandante do exército do rei da Síria. Portanto, ele não era judeu, não era do povo da aliança, não era do povo de Deus. E ele era um grande herói, e a palavra que aparece aqui é Gibor, significa herói. Só que ele era leproso, né? E a Bíblia diz, mas ele era leproso. Parece aquela história, né? Na vida desse homem era tudo perfeito, faltava só uma coisa. Parece que isso aí é uma coisa que acontece na vida de muita gente. Está tudo certo, dá tudo certo na vida dessa pessoa, mas tem um problema. Nesse caso aqui,
ele era leproso. E aí eu quero discorrer sobre a seguinte questão. O ser humano, ele é constituído de 3 partes. É corpo, alma e espírito. E a revelação de Deus vai nessa direção, né? Como Deus é que conhece totalmente o ser humano, todos os detalhes da vida do ser humano, o ser humano conhece, Deus conhece. E os seres humanos não conhecem, porque dá para conhecer bem o corpo do ser humano, mas a alma e o espírito é difícil conhecer, porque são partes invisíveis, intangíveis também, né? Mas eu quero falar aos irmãos o seguinte, que no caso desse homem Naamã, ele tinha 3 doenças. Ele tinha 3 doenças na vida dele. Isso aqui eu vou dizer para os irmãos. Isso é uma revelação, que eu não sabia disso até ainda há pouco. Só pode ter sido o Espírito Santo que me revelou. Esse homem tinha 3 doenças. A doença do corpo é a mais fácil de diagnosticar, de detectar, de ver, porque está no corpo. E aí, nós nem podemos condenar os médicos, porque os médicos se especializam em curar o corpo do ser humano. Então, eles ficam limitados à parte física, material do ser humano. E no caso aqui, salta aos olhos, né? Que a doença do corpo desse homem era lepra. Por mais que nós digamos hoje hanseníase, né? Porque a gente estamos numa época que o pessoal procura assim, um eufemismo, né? Amaciar, né? Não diz que essa pessoa é leprosa, não. Ela é um hanseniano. Mas a Bíblia, nitidamente, diz era lepra. E o cara era leproso. Aí o que acontece? Essa doença do corpo, todos nós sabemos. Agora, ele tinha uma doença na alma. E essa doença na alma já não é tão fácil de detectar. Será que o psicólogo consegue detectar a doença da alma do ser humano? Se o ser humano tiver uma doença na alma, qual é o especialista que ele vai consultar? Olha, eu estou com a doença na alma. Tem algum remédio para essa doença da minha alma? Aí eu vou dizer aqui porque Deus tem remédio para tudo, né? Eu vou dizer qual era a doença da alma desse homem. Está aqui. Quando o profeta Eliseu mandou, ele foi com a comitiva dele até a porta da casa do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, né, que era um tremendo homem de Deus, Deus já revelava para ele as coisas. Ele já sabia qual era a doença da alma do homem. Eliseu nem se deu ao trabalho de ir receber o homem. Era um homem importante, de um status elevado, né? Mas Eliseu, de certa maneira, tratou esse homem com desprezo, que já fazia parte da cura dessa doença da alma. E aí, esse homem se ofendeu, né? Afinal, ele tinha consciência da sua importância, do seu estado social, e ele esperava ser tratado de outra maneira, tratado com mais consideração, com respeito, até com bajulação, né? As pessoas poderosas às vezes podem esperar serem tratadas com subserviência e bajulação. Mas só que ser humano é ser humano. Todos os seres humanos são iguais. Por mais que às vezes a gente se iluda achando que é melhor do que outra pessoa, mas na verdade não é. Então, o Naamã, diz aí, verso 11. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderei lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. A doença da alma de Naamã era o orgulho. Essa era a doença da alma dele. Deus sabia, revelou para o profeta,
E aí eu pergunto, nós que estamos aqui, será que nós não temos a mesma doença de Naamã, o orgulho? Já fomos a algum especialista e disse, olha, eu estou com a doença da minha alma. Faz aí um raio-x, uma ultrassonografia, para ver se aparece aí essa doença chamada orgulho na minha alma. Mas só que não tem exame para detectar nada na alma. O orgulho não sai no exame. Mas o certo é, quando o pecado entrou na raça humana, quando o homem caiu, o orgulho entrou no coração humano. Doença da alma, orgulho. E é uma doença grave, porque o orgulho era a causa da lepra do corpo. De certa maneira já era uma misericórdia de Deus, porque esse homem poderia morrer com essa doença da alma chamada orgulho, se não fosse somatizada na forma de lepra no seu corpo. Então, a lepra no corpo de Naamã já era uma misericórdia de Deus para que se pudesse detectar a doença da alma dele, que era o orgulho. Por isso que hoje, né, os estudiosos, até mesmo os psicólogos, talvez até os psiquiatras também, pelo menos os melhores, já sabem que as doenças do nosso corpo, geralmente, elas são somatizadas, porque soma é o corpo. A doença do nosso corpo é um indicativo de que há uma doença na nossa alma. Então, por isso que a doença do corpo revelava que havia uma doença na alma dele chamada orgulho. Pode ser que a nossa doença aqui, de repente nós aqui, pode ser que seja orgulho na vida de muitas pessoas aqui. Mas pode ser que seja outro tipo de doença, porque a doença da alma não é só orgulho, existem muitas outras doenças, né, que são chamadas que são doenças da alma. A alma está enferma. Às vezes o corpo está até saudável, mas a alma pode estar enferma, e é muito perigoso, porque essa doença orgulho, às vezes, ela é assintomática, pelo menos para a maioria das pessoas, porque uma pessoa experiente, ela consegue enxergar o orgulho na conduta das pessoas. E aí, irmãos, o profeta Eliseu, sabendo disso, tratou com desprezo, tratou com humilhação, porque um dos remédios para o orgulho chama-se humilhação. Por isso Jesus disse, todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, e todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado por Deus. Então convém que hoje, nós que estamos aqui, que nós não queremos ser humilhados por Deus, examinar o nosso coração não há alma, não estou falando da alma, se não há orgulho na nossa alma, e o orgulho não é fácil de detectar. Às vezes a pessoa orgulhosa pensa que não é, não sabe que é, e tem gente que sabe que é, mas não confessa e nem reconhece. Se você for dizer, você é uma pessoa orgulhosa, ela não aceita, quer te bater. Mas é um erro, porque essa doença pode levar à morte. Então, irmãos, essa era a doença da alma de Naamã, o orgulho. E aí o profeta disse, eu não vou nem falar com esse homem, general, herói de guerra, comandante do exército da Síria, recomendado pelo rei da Síria, não vou nem falar com ele. Eu vou mandar Geazi, o meu empregado, dar um recado para ele. E aí talvez o general, quando chegou na porta da casa de Eliseu, esperava ser recebido com balões enfeitando a casa, né? Olha, uma honra. Ô general, entra aí na nossa casa, fizemos aqui um banquete, né? Comida para você e tal. Mas foi tratado com desprezo, porque é assim que Deus trata a pessoa orgulhosa. E aí disse assim, olha, o profeta mandou te dizer,
mandou dizer para o senhor, acho que ele tratou com respeito, para você dar 7 mergulhos no Rio Jordão, 7 mergulhos no Rio Jordão, você será purificado. Ele não aceitou. Porque, e aí vem outra coisa, irmãos, vamos dizer aqui, eu estou aqui, dar uma palavra para vocês, é uma palavra pastoral. Eu observo que grande parte dos irmãos, não só dessa igreja, mas das outras igrejas também, já sabe qual é a solução do seu problema. Pastor, eu quero que você vá lá na minha casa, unja a janela com óleo, as portas com óleo, faça uma oração por não sei quem. Quer dizer, a pessoa já sabe qual é a solução do problema, e ela está errada. Então, irmão, você não sabe a solução do seu problema, só que Deus sabe. Só que Deus revela para o profeta qual é a solução do problema. Então, não chegue para o pastor, no caso, não só eu, mas qualquer pastor, e que pastor, eu já sei a solução do problema, diga assim, conte só o problema. Pastor, eu estou com esse problema, esse. Não diga qual é a solução, né? Porque Deus vai dizer para o pastor, para o profeta, olha, a solução do problema daquela pessoa, isso aí só Deus sabe, e Ele vai revelar para o pastor, para o profeta. E aí às vezes você pensa que a solução do seu problema é isso que você está dizendo, mas não é, pode ser outra coisa. Na verdade, a pessoa que acha que já sabe qual é a solução do seu problema, pode ser orgulho, né? Pode ser já um sintoma do orgulho que está nela. E aí, irmãos, lava-te 7 vezes, eu prefiro essa aqui, ó. Manda que ele dê 7 mergulhos no Rio Jordão. O Rio Jordão é barrento, é estreito, eu já estive lá. Aliás, eu fui batizado 21 vezes no Rio Jordão. Cada vez que eu fui lá, eu fui batizado 7 vezes. E aí, por isso que ele disse, essas águas barrentas aí, pode até me adoecer, o rio estreito, apesar de que é cheio de peixe. Mas aí, irmãos, aí vem o negócio, olha, todos nós, certamente nós temos em nós orgulho, mas também temos humildade. A nossa luta é fazer prevalecer a nossa natureza de humildade em nós, né? Que a melhor segurança é a humildade. E aí os empregados, aqui os servos do Naamã, disseram assim, meu pai, disseram até assim, meu pai, né? Que eles consideravam ele como um pai, né? Se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, um remédio amargo, o senhor não faria? Quanto mais ele dizendo, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e farás purificado. Qual é o problema, meu Senhor? Aí, meus irmãos, aí eu vou dizer, agora o Naamã foi humilde, a humildade de Naamã. E aí vem, uma característica da humildade, aceita conselho. E aceita conselho de pessoas inferiores aparentemente. Porque Deus pode estar usando até uma criança para falar conosco. Então, a humildade de Naamã, se manifestou humildade nele. Aí caiu na palavra que Jesus disse, né? Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E tem até aquela outra palavra de Lucas, capítulo 4, quando Jesus, citando o profeta Isaías, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Quebrantado de coração, a pessoa está na humildade, né? Para curar. Às vezes a condição para cura é a humildade do coração. Que Deus não vai curar a pessoa orgulhosa. E o Naamã demonstrou agora humildade. Ouviu o conselho dos servos. E alguns dizem assim, podemos até imaginar, né? Ele tirou a sua armadura brilhante, reluzente, e expôs a sua lepra publicamente. Quem nunca tinha visto o general sem armadura, agora viu, né? O corpo leproso. Expôs a sua lepra publicamente. E mergulhou, obedeceu a palavra que o profeta tinha mandado, 7 vezes ou não. Aí a Bíblia diz assim, 7 mergulhos de Naamã, ficou purificado. A sua carne se tornou como a carne de uma criança. Muito bem. Agora, irmãos,
por que que o profeta, que Deus mandou foi o profeta dizer aquilo, né? Esse texto do Antigo Testamento, ele dá 7 mergulhos. Quando chega no Novo Testamento, essa palavra mergulho se torna batismo. O batismo é um mergulho nas águas. E João Batista começou no mesmo lugar, batizando as pessoas no Rio Jordão. E os discípulos de Jesus também. Então, a aplicação espiritual do Novo Testamento é que aqueles 7 mergulhos de Naamã foram 7 batismos, 7 imersões, que a palavra batismo significa imersão completa e total do corpo na água. Um simbolismo de sepultamento. E aqui eu já disse para vocês, olha, qual era a doença do corpo de Naamã, era a lepra, a doença da alma de Naamã era o orgulho, mas há uma terceira doença, que era a doença do espírito. São 3 partes do ser humano, né? A doença do espírito. A doença do espírito dele. Eu vou mostrar agora para os irmãos. Olha só. Verso 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, dei-se a este teu servo uma carga de terra, de um jumento, de um jugo de mulas, digo, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor, senão Jeová. Essa aqui é a palavra correta, senão Jeová. Nisto perdoe-os Jeová, teu servo, quando meu rei entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também tenho de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse, o profeta disse: vá em paz. E foi dele a uma pequena distância. Irmãos, já perceberam aí vocês qual é a doença, a terceira doença desse homem, que é a doença do espírito dele? Que é essa doença do espírito, todas as pessoas do mundo têm. Ele não conhecia o verdadeiro Deus, ele era um idólatra, ele não conhecia o Deus verdadeiro. Até o rei da Síria adorava um ídolo chamado Rimom, que na questão da adoração é assim: Rimom era o Deus da Síria, que o rei da Síria adorava. E esse Rimom geralmente era representado por uma imagem de escultura ou de fundição. E esse Rimom tinha a casa dele, que era a igreja dele, e o rei entrava na casa de Rimom para adorar Rimom, o falso Deus. E naturalmente o general ia junto e adorava também. Então, não há nenhum indício aqui de que o rei da Síria se converteu, mas o general Naamã se converteu. Ele disse: olha, agora eu sei que não há Deus senão em Israel. Ou seja, o verdadeiro Deus só está em Israel. E ele se converteu. Ele disse: nunca mais eu vou adorar outro Deus senão Jeová. Tem uma passagem no Novo Testamento que Jesus diz assim: a obra de Deus é esta, que conheçam a ti, meu Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a obra de Deus. E a partir daquele dia, olha, no Antigo Testamento, não era o Evangelho ainda, mas no Antigo Testamento, esse general sírio conheceu o Deus verdadeiro, se batizou 7 vezes no Rio Jordão, ele nem sabia que estava se batizando. E ele passou a servir o Deus verdadeiro. Isso é o monoteísmo, né, do cristianismo. Embora o rei, que era o superior dele, continuava sendo idólatra. E aí eu vou dizer para vocês aqui, irmãos, o mundo todo é idólatra. Até mesmo há pessoas que se dizem cristãs que são idólatras, porque o diabo engana. Não bota a culpa dessas pessoas, o diabo engana.
Então, o diabo, ele cria deuses. Toda a linguagem do mundo, desde a mitologia grega, a mitologia de qualquer país, é assim, os deuses. Até no filme que nós assistimos, a linguagem é os deuses. Os deuses são falsos deuses, são os anjos caídos, são demônios, que tentam substituir o verdadeiro Deus na adoração do povo. E o mundo civilizado que nós vivemos hoje, pessoas altamente, eu fico doente quando eu vejo pessoas altamente instruídas, cultas, mas idólatras. Satanás engana, não são páreo. Mas esse homem aqui, esse Naamã, se tornou um adorador do Deus verdadeiro. Só há um, o Deus verdadeiro. Seu filho é Jesus Cristo, ele veio no Novo Testamento. Ainda não tinha vindo nessa hora aí. Aí eu digo para você, irmão, olha só, agora você veja, a cura do corpo de Naamã, a cura da lepra, e a salvação de Naamã, porque ele foi salvo, estava condicionada àqueles 7 mergulhos que ele deu no Rio Jordão. Isso é o batismo, né? Porque a porta de entrada do evangelho, da vida cristã, é por meio do batismo, para a purificação. E aí você se tornará um adorador do verdadeiro Deus. Você não será mais um idólatra. E Deus abomina a idolatria. E aí eu quero só terminar, irmãos, com um versículo que está no Novo Testamento. Eu quero terminar no Novo Testamento. Isso é o Evangelho. Primeira carta aos Tessalonicenses, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, olha só. Capítulo 1, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Verso 9. 1, verso 9. Primeiro aos Tessalonicenses, primeira epístola. Que diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura ou futura. Isso é o Evangelho, é o Evangelho do Antigo Testamento. O cristianismo não é isso, irmão. É você abandonar os ídolos, os deuses. Pode até ser chamado de santos, mas são deuses. O Evangelho é para você ser salvo e até ser curado. Adorar o único Deus verdadeiro e a seu Filho Jesus Cristo, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que Paulo está falando aqui agora já no Novo Testamento, né? Quando eu vou falar em oração com Deus, grande parte eu digo assim hoje: Senhor meu Deus, meu Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que ele é. Mas Satanás é astuto, ele engana a sociedade, engana até os crentes, e faz cristãos se tornar idólatra. Os deuses são demônios. Eles querem adoração no lugar do verdadeiro Deus. Então se apega a isso. O único Deus verdadeiro, no Novo Testamento ele é chamado de Pai. Chama ele só de Pai. E seu Filho Jesus Cristo, a quem ele enviou e ressuscitou dentre os mortos. Por isso que Jesus no Novo Testamento, olha só, o primeiro milagre registrado no Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, porque toda a construção do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus é o primeiro Evangelho do Novo Testamento, foi enviado aos judeus. O primeiro milagre específico registrado no Evangelho de Mateus é Jesus curando um leproso. Isso é uma conexão aqui, né? Então, meu irmão e minha irmã, se você tem alguma doença no seu corpo, pense que essa doença pode ser o sintoma de uma doença da alma. E que para você ser curado, você precisa receber a cura da doença da alma, através dessa submissão, né? Naamã se submeteu aos 7 batismos. Você, para ser cristão, você começa se submetendo a um batismo só, que o Novo Testamento já coloca um batismo só para você se tornar cristão, né? Crer em Jesus. E a partir daí servir
o Deus único, através de seu Filho Jesus Cristo, e abandonar os ídolos, porque o Naamã abandonou Rimon, o Deus e o ídolo da Síria. E aí, você pode ser curado no corpo, na alma e no espírito. Então vamos orar, né?